Existe uma diferença muito grande quando você olha para uma situação por uma ótica positiva e quando você olha para uma situação por uma ótica negativa, tá? O que é olhar para as situações de uma forma positiva? É você ver que realmente existe o problema, existe a situação, é difícil, é complicado, mas você injeta fé e esperança nessa situação. Então você passa a olhar para essa situação com um olhar de fé e esperança, de positivismo. E esse olhar, ele ajuda você a ter um posicionamento. Esse posicionamento é o quê? De bravura para enfrentar essa situação. De uma pessoa forte, de uma pessoa que está preparada para enfrentar esse momento. E, pelo contrário disso, uma pessoa negativa, que tem um olhar negativo sobre essa situação, ela consegue piorar ainda mais, porque realmente existe o problema, existe a situação, só que ela consegue ter um olhar tão negativo, ela olha de uma forma tão negativa, que ela consegue aumentar o problema, ela consegue aumentar a situação, a adversidade nesse problema. Então, o ponto de vista, como você olha para a situação, é o que vai fazer a diferença, tá? E olhar para a situação de uma forma positiva ou negativa é uma escolha, tá? Que você pode me dizer, mas não tem como eu olhar para essa situação de uma forma positiva. A situação ela já é em si muito negativa, já é uma situação muito perturbadora. Eu não consigo olhar para ela de uma forma positiva. Mas existe sim, existe uma forma de você escolher olhar por uma ótica que vai ajudar você a atravessar esse deserto e a sair dele. Porque se você ficar no negativismo, a tendência é que você permaneça nesse deserto por mais tempo do que seria o necessário, tá? Porque você vai ficar ali, sabe, sofrendo naquela situação, ruminando aquela situação e não consegue resolver, e não consegue ter uma saída, não consegue ter uma solução. Mas a partir do momento que você olha com um olhar positivo, com um olhar de esperança, isso aqui vai dar certo. Isso aqui não vai ficar desse jeito, isso vai melhorar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, com a ajuda de Deus, com o conhecimento que Ele vai me dar, eu vou conseguir resolver essa situação. Então, quando você toma esse posicionamento, tudo fica mais fácil. Sabe por quê? Porque você está se ajudando, você está facilitando as coisas para você mesmo. Então, faça essa escolha. A escolha de ter um olhar positivo sobre as situações, um olhar que traga resultados positivos para você. Saia desse modo reclamação, modo desânimo, modo de, às vezes, entregar os pontos, entrar no piloto automático. Ai, isso aqui não tem mais solução não, eu já deixei para lá, ou então já entreguei para Deus, tá? Quando você entrega para Deus, saiba de uma coisa, Deus devolve para você. Por quê? Porque Ele espera de você primeiro um posicionamento. Você dá um passo e Ele dá outro. Você pode observar isso lá na Bíblia, através dos milagres de Jesus. Ele perguntava para as pessoas, o que queres que eu te faça? Quando as pessoas chegavam até Ele com uma necessidade, com um problema, querendo um milagre, uma solução, as pessoas chegavam até Ele para entregar aquela situação para Ele e Ele cobrava das pessoas um posicionamento. O que você quer que eu faça? Então, essa pergunta já é pedindo para a pessoa ter um posicionamento, expor a situação para Ele, expor o problema para Ele realmente. Então, muitas vezes Ele dava algumas tarefas para as pessoas fazerem para cumprir aquele milagre na pessoa. Ele dava ali algum procedimento
né, ele falava, olha, para os discípulos na multiplicação dos peixes e dos pães. Façam isso, tragam aqui, juntem, né, o que vocês têm aí, tragam aqui e ali, né, ele deu uma tarefa para os discípulos, para que o milagre acontecesse. Sempre vai existir uma tarefa sua. Então não venha com essa questão de, eu vou entregar para Deus, eu já entreguei para Deus e eu não preciso fazer nada. Precisa sim, precisa dar os passos. E esse dar os passos tem muito a ver com fé, esperança, porque você só consegue dar um passo quando você tem fé e esperança para isso, quando você tem um olhar positivo para essa situação. Então tenha esse olhar de positivismo, tenha essa escolha de desbravar. Desbravar é descobrir novos caminhos. Se até aqui você tem uma situação difícil e a sua posição foi de murmuração, de negação, eu não quero nem entrar nesse problema, não quero resolver esse problema. Ou então de descomprometimento, eu já entreguei isso aí para Deus e nem quero mais tocar nesse assunto. Se você até aqui teve esse posicionamento, mude, escolha, desbrave uma nova fase, um novo momento. Fala assim, não, eu vou fazer essa situação reverter, vou fazer essa situação mudar, porque eu escolho olhar para ela positivamente, porque eu escolho olhar para ela de uma forma que proporcione resultados positivos e não negativos. Espero que você entenda essa mensagem e que você aplique ela no seu dia a dia através da escolha positiva.